E aí pessoal, hoje a gente está aqui para falar do Game 11, um fundo imobiliário que a gente não costuma trazer muito por aqui, mas muita gente pediu, então a gente está aqui para trazer esse pedido para você. A gente vai falar desse fundo, vou comentar aí o último relatório que saiu, vou falar minha opinião sobre ele também. Então se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, fizer sentido para você, eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa o like também, e se você quiser pode deixar um comentário, uma sugestão, uma crítica aqui para a gente. Bom, então o Game 11, pessoal, ele é um fundo multi-estratégia, tá? Eu falei para vocês que eu não costumo falar muito de fundos assim, não porque, né, eu não gosto e tal, até porque a gente, talvez hoje eu não vou investir, mas talvez amanhã eu vou, então a gente está sempre de olho em novas oportunidades. Mas muitas vezes a gente vai falar de fundos assim, e muitas pessoas entendem que é um fundo interessante e acabam comprando sem nem estudar. Então esse aqui, já adianto para vocês que é um fundo que tem um risco diferenciado, beleza? E eu vou explicar para vocês o porquê disso tudo. Bom, então o Game 11, ele é um fundo que tem um patrimônio pequeno aí de 210 milhões, tá? Ele tem um PVP atualmente de 0,94, então o valor atual dele, o preço atual dele está em R$ 9,10 mais ou menos, e o valor da cota patrimonial R$ 9,69. Se a gente olhar aqui, o período todo dele, a gente vê que teve um desdobramento. Isso aqui foi desdobramento, tá? Muita gente não sabe, acha que é desvalorização, mas não. Isso é desdobramento. Ele desdobrou de uma cota para 10. Então, quem tinha uma cota passou a ter 10 cotas no mesmo valor correspondente, tá? Isso aqui é interessante porque melhora aí a liquidez do fundo, mais pessoas podem investir com menos dinheiro, então isso é mais interessante, né? Eu sempre gosto quando fundos fazem desdobramento. Em relação aos proventos que ele paga, pessoal, são ótimos, né? 10 centavos aí constante, tá? Faz tempo que ele tá nesses 10 centavos aí constante. Só no começo do fundo aí que ele variou, né? Chegou a pagar uns 13, 14 centavos aí. Mas agora faz tempo, pelo menos nos últimos 12 meses, que está pagando 10 centavos. Então isso é bom, só que a gente tem que olhar algumas coisas aqui no relatório do fundo, tá? Antes de falar do relatório, eu quero mostrar para vocês também que o fundo já fez duas emissões, né? A primeira, né, foi o IPO dele, e a segunda emissão ele já tinha desdobrado, fez aí no valor de R$ 9,03, tá? Fator de proporção e tudo mais. Isso não vem muito ao caso, mas é só para que você entenda. E foi lá em 2022, né? No final do ano de 2022. Então vamos lá. Relatório mensal do mês de setembro, que é o que a gente tem aqui, tá? É o último, é o mais atualizado. Ele é administrado pelo banco da Ecoval e gerido pela Guardian, né? Então, assim, são administradores e gestores que a gente não está muito acostumado, né? Pelo menos não tão acostumado assim. Não sei vocês, mas eu acho que a grande maioria das pessoas está acostumada aí com outros, né? A própria Vord, a XP e tudo mais. Então, só para que você saiba disso também. Ele cobra uma taxa de administração aí de 1,10 até 1,15% ao ano. É uma taxa puxada sim, tá? Pelo resultado que ele entrega, e tem taxa de performance, que é 20% sobre o IMAB5 mais IPCA, tá? Isso aqui não está muito bem destrinchado aqui para a gente, talvez tenha algumas informações a mais. Mas só para que você saiba, ele tem taxas puxadas, tá? Tem taxas bastante puxadas, então você tem que saber disso. Outra coisa também, antes da gente ler o relatório, isso aqui é importante, tá? Tão quão importante como o patrimônio, é importante a quantidade de cotistas, porque isso aqui diz muito para a gente sobre o fundo aí em relação à liquidez. Então talvez se você precisar vender aí, dependendo do quanto você tiver investido no fundo, você talvez não consiga, ou você vai acabar mexendo no valor da cota no mercado. Então é só alguns pontos aqui que obviamente não vai servir para todo mundo, né? Às vezes você investe pouquinho, então não vai mudar nada para você, mas só para alertar, né? Eu acho que isso aqui é importante, você tem que saber disso. Bom, então a tese de investimento do fundo é destinada a investidores em geral, com essência em crédito imobiliário predominantemente de risco comedido, através de investimentos, em sua maioria, em títulos e valores imobiliários. A estratégia de investimento é dividida em dois vértices, né, beta, aí que eles chamam, né, de 60% a 90%, e alfa de 10% a 40%, conforme detalhado na página 11. Tá? Então vamos entender o que é isso, né? Porque o fundo ele já deu uma complicada aqui para a gente. O que seria esse beta e alfa? Vamos
ver o que tem aqui para a gente poder entender sobre essas informações que ele falou para a gente. Bom, aqui eu já dei uma olhada, tá? Pra gente não ficar enrolando no vídeo, mas ele fala, né, sobre os resultados, tudo mais, fala da taxa Selic, então a gente não vai ficar se preocupando muito, tá? A gente vai mais aqui para a parte das informações do fundo mesmo, né? O coração do fundo que a gente quer. Em relação à variação da cota, pessoal, vou até olhar por aqui, que eu acho que é mais fácil. No último ano, olha só como a cota ela variou, né? Então ela saiu aí da casa dos R$ 9,00 e pouquinho, R$ 9,30, chegou a cair bastante, né? Chegou a cair até os R$ 8,20 e agora voltou a se recuperar de novo, está mais ou menos na mesma casa de um ano atrás, né? Então, o que a gente pode perceber com isso aqui, né? Se o fundo ele não variou nos seus proventos, por que a cotação variou? Porque ele é um fundo de risco diferenciado, pessoal. Não só porque ele é multi-estratégia, mas também porque é um fundo que tem um patrimônio pequeno, porque tem uma base de cotistas pequena. Então, tudo isso agrega para que o fundo tenha um risco maior, tá? Então, é isso que você precisa entender também. Aqui, se a gente olhar esse gráfico, olha só, os dados, o resultado de setembro de 2023 do Game 11 foi de quase 8 centavos por cota, impactado diretamente pela combinação dos índices de IPCA de junho, né, que foi negativo, julho que foi pouquinho e agosto também que foi pouquinho. O dividendo a pagar em 23 de outubro foi de 10 centavos. Inclusive, né, a gente tem até o dividendo aqui do mês de novembro, também foi de 10 centavos. Vamos esperar para ver como que vai ser os próximos meses. A expectativa é que continue, né, 10 centavos aí por cota. Mas se a gente olhar aqui, ó, a rentabilidade do Game 11 versus aí CDI e também o IFIX, a gente vê que é uma rentabilidade interessante, né? Desde setembro de 2021, é uma rentabilidade muito boa, apesar aí das variações que o fundo teve, né? Então, a gente não vai conseguir ver direito aqui, né? Porque o gráfico ele fica distorcido por conta do desdobramento que teve. Mas apesar dessas variações, né? Se a pessoa, por exemplo, investiu aqui, ela segurou e ficou até aqui, praticamente não mudou nada, né? A única coisa que ela teve nesse período foi os proventos recebidos. Então, esse é o interessante, né? O fundo tem essa distribuição muito constante, só que quando a gente olha aqui na demonstração de resultado do fundo, a gente pode ver, pessoal, e aqui que tá o pulo do gato, né? Aqui por isso que eu falo que eu não gosto muito de falar de fundos assim que tem um risco diferenciado. Quando a gente olha as receitas e despesas do fundo, a gente pode ver que elas variam bastante, tá? Olha só, começando lá em outubro de 2022, teve 1.100.000, aí depois passando um pouquinho, ó, janeiro já foi 2,5 milhões, né? Então isso varia muito, apesar, ó, aqui, ó, em maio foi 3 milhões, quase 3 milhões, agora em setembro caiu para 1.800.000. Então, assim, é normal ter variação, né, de receita e de despesa, mas é isso que é complicado, né? Você não tem aquela previsibilidade. Então, isso complica um pouco a análise de um fundo imobiliário. E quando a gente olha a reserva de resultado do fundo, ela também varia muito, né? Se a gente pegar o resultado líquido aqui, por conta da variação absurda que teve na receita, a gente também vê que o resultado líquido do fundo varia muito. E, consequentemente, a gente também vê que a reserva do fundo também varia muito, né? O fundo, muitas vezes, ele não consegue gerar um resultado suficiente para justificar aquela distribuição. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Ó, acho que vai ficar melhor para ver. No mês de outubro, ele distribuiu 10 centavos, né? Mas ele teve um resultado aí por cota de quase 5. Então, assim, ele teve que gastar a reserva de resultado dele, né? Ele teve que tirar um pouco aí da gordurinha que ele tinha para poder distribuir. Isso aconteceu várias vezes, ó. Aqui ele teve que tirar, aqui também teve que tirar um pouquinho, aqui já sobrou, né? Aqui sobrou, aqui sobrou, aqui sobrou. Então, assim, é meio inconstante, né? A gente não sabe o que vai acontecer aí nos próximos meses, tá? E aqui eles falam, né, que a expectativa é continuar distribuindo essa média de 10 centavos e que eu acredito que vai continuar,
Só que a qualquer momento, por conta dessa imprevisibilidade de resultado, as coisas podem mudar. Inclusive, eles falam, atenção, esse guidance não deverá, sob nenhuma hipótese, ser encarado como promessa ou garantia de retorno futuro para o fundo. Então, a expectativa é que se mantenha os 10 centavos. Mas é certeza? Não, tá? Então, por isso que eu falo, você que está começando, ou que talvez não tenha tempo para acompanhar, ou que não tenha talvez experiência, tá? Isso não tem problema nenhum, né? Eu quando comecei também a gente não tinha às vezes tempo e tal, hoje que eu trabalho com isso que eu tenho mais tempo. Mas assim, esse tipo de fundo você tem que olhar todo o relatório, tá? Todo o relatório saiu, de preferência aí você vê quando sai o relatório, já deixa anotado no seu celular, na sua agenda, em algum lugar aí. Saiu o relatório, vai lá, dá uma olhada, vê o que está acontecendo. Ah, não, continua os 10 centavos, continua essa receita aí mais ou menos constante, beleza, né? Mas você tem que olhar o relatório, tá? Então esse tipo de fundo tem que acompanhar de perto. Aqui, ó, estratégia e função. Aqui é o que a gente viu, né? 88% atualmente está em beta e 12% está em alfa, tá? Aqui a gente vê as movimentações que o fundo fez. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma informação relevante para a gente. Com a finalidade de zerar as disponibilidades do fundo, oriundas da amortização ordinária e extraordinária dos CRIs que compõem o portfólio do fundo, incluímos um novo ativo no fundo através da subscrição de um volume de aproximadamente 3 milhões no mercado primário. O CRI Comporte tem sua remuneração atrelada ao CDI e também foi fundamental para a manutenção do equilíbrio atual dos indexadores aí CDI 40% e IPCA 60%. Então, quando a gente fala, né, de indexador, o fundo está dividido meio a meio, 60% IPCA, 40% CDI. Só que não tem muito para onde correr, né, pessoal? A gente sabe que a gente está numa fase de queda da taxa Selic, o IPCA também, em alguns determinados meses, ele acabou ficando negativo, então não está lá aquelas coisas. Então, é normal que todos os fundos, de maneira geral, né, eles venham a sofrer. Mas quando o fundo ele tem patrimônio pequeno, tem ativos, olha só, a gente já vai falar melhor dos ativos, mas tem ativos mais arriscados, então isso fica complicado, porque uma coisa é você perder rentabilidade em um fundo que é mais tranquilo, outra coisa é você perder rentabilidade em um fundo que é mais arriscado. Então você tem que ponderar isso aí e ver se vale a pena. Claro que tudo, né, que é mais arriscado pode ter um retorno maior, tá? Então não estou falando aqui que o fundo é ruim, estou falando que o fundo tem um risco elevado. Você não deve sair investindo aí sem entender o fundo, tá? É isso que eu estou falando. Em relação aos devedores, né, a gente tem aí uma parte que é outros, outra parte que é pulverizado, mas a gente tem a MRV, a BRF, o Grupo Mateus, a Cataguases, São Benedito, então assim, o Grupo Pão de Açúcar, então são vários, a gente consegue ver que são vários devedores que estão atrelados aí, de certa forma, ao varejo, né, ao comércio como um todo. Então, é o que eu falo para vocês também, você não tem que olhar somente somente aí o fundo em si, mas você tem que olhar os devedores, né? Porque, poxa, se eles estão atrelados aí de certa forma ao varejo, se o varejo está indo bem, normalmente eles conseguem pagar, tudo mais, não dá nenhum tipo de inadimplência. Se começa a ter algum tipo de problema no setor varejo, no segmento varejo, a gente talvez vai ver também um problema no fundo que tem como devedores esses clientes, tá? Aqui na carteira de ativos do fundo, olha só, o fundo segue com 100% dos seus recursos alocados em ativos-alvo e com seu portfólio distribuído em 28 ativos, composto aí por 25 CRIs com fluxo de pagamento mensal e 3 fundos de prazo determinado, com pagamento mensal de amortização e dividendos com step-up mínimo de rentabilidade. A duration média da carteira do fundo é de 4,9 anos. Então assim, a duration tá muito boa, né? Mas o que a gente pode ver, não é uma carteira grande, até porque o patrimônio do fundo não é tão grande, isso daí até a gente releva, a gente entende, mas o percentual dos ativos em relação aí ao portfólio do fundo, em alguns é grande, né? 7,8, 8,7, 8,39. Então, assim, a gente tem que olhar principalmente para esses ativos aqui que tem um percentual muito relevante da carteira do fundo, se ele não tem um risco muito grande, porque
como eu falei, né, ele pode vir a dar problema para o fundo. Então isso aqui, ó, BRF, representa aí 8,77%. Se o segmento der problema, pode ser também que o fundo venha a ter problema. E o problema é quase 10% do fundo, entendeu? Então é isso que eu quero falar para você. E 10%, pessoal, é um resultado que às vezes o fundo vai sofrer demais e vai diminuir demais a distribuição mensal, tá? Então, é isso, né, em relação aqui aos ativos, em relação ao fundo. A gente vai tentar calcular o preço justo dele, pessoal, aqui com a nossa planilha, mas eu já adianto para vocês, primeiro, que isso aqui não é uma recomendação, segundo, né, que isso aqui é uma coisa que é complicado da gente calcular quando o fundo ele oscila muito aí no seu resultado, apesar da distribuição ela ser muito constante, né, é um dos fundos mais constantes que eu já vi. Então talvez fique até contraditório, né? O fundo ele é constante na distribuição, mas ele não é tão constante no seu resultado. Então fica complicado, né? Porque é uma linha tênue entre o fundo distribuir e o resultado uma hora ou outra cair, o fundo não conseguir distribuir, tá? Então é isso que eu falo para vocês. Mas de qualquer forma, o fundo aí, como ele mantém esses 10 centavos nos últimos 12 meses, R$ 1,20, né, que ele pagou. A taxa de desconto dele, considerando que ele é um fundo intermediário, né? Ele pagou aí 13,2% e eu não acredito que ele paga muito mais que isso, pessoal. Então, eu vou colocar os mesmos 13%, porque a expectativa é que continue esses 10 centavos e a expectativa também da cota aí, eu acredito que é continuar nessa casa aí dos R$ 9,00, tá? Então, vamos colocar aqui 13%. Olha só, deu o preço justo aí praticamente no valor que ele tá, né, 9,23, ele tá na casa dos 9,10, então não muda muita coisa. Claro que talvez pelo risco dele ser maior, você pode colocar um pouco mais, ou se você gostar do fundo aí, não, eu quero investir, você pode colocar um pouco menos, então vai depender de pessoa para pessoa, né? Eu coloquei os 13% que eu acho que é exatamente o justo que ele vale, tá? Então, pessoal, é isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se você puder, dá aquele apoio pra gente, curtindo, se inscrevendo e deixa alguma sugestão. Pode deixar aqui alguma crítica, alguma sugestão nos comentários pra gente, que a gente tá sempre buscando melhorar. Vou ficando por aqui então. Um abraço e até mais.